Hoje vemos como Deus escolhe um rei, enquanto procura por alguns jumentos simples e perdidos. E ao mesmo tempo, Jesus passa e chama um homem desprezado por todos. Deus não vê como nós vemos. Ele unge, ele chama e transforma destinos comuns em missões eternas. Evangelho de hoje, sábado, 17 de janeiro de 2026. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 4, versículos 17 a 19 e capítulo 10, versículo 1, parte A. Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjaminita. Era um homem de boa posição. Tinha um filho chamado Saul, jovem, forte e belo. Não havia entre os filhos de Israel ninguém mais belo do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. As jumentas de Quis, pai de Saul, tinham se perdido. Por isso ele disse a seu filho: Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e percorreram a região de Salizá, mas não as encontraram. Atravessaram a região de Saalim e o território de Benjamim, mas também não as acharam. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei. É ele que governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel junto à porta da cidade e lhe disse: Por favor, indica-me onde fica a casa do vidente. Samuel respondeu: Eu sou o vidente. Sobe comigo ao lugar alto. Hoje comereis comigo. Amanhã te deixarei partir e te explicarei tudo o que te preocupa. Então Samuel tomou o frasco de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor te ungiu como chefe sobre a sua herança. Tu governarás o povo do Senhor e o libertarás da mão dos inimigos que o cercam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão: Senhor, o rei se alegra com a vossa força. Senhor, o rei se alegra com a vossa força e exulta grandemente com a vossa vitória. Concedestes-lhe o desejo do seu coração e não recusastes o pedido dos seus lábios. Refrão: Senhor, o rei se alegra com a vossa força. Vós o precedestes com bênçãos generosas e colocastes em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu vida e vós lhe a concedestes, longos dias para sempre e eternamente. Refrão: Senhor, o rei se alegra com a vossa força. Vossa vitória tornou grande a sua glória, vós o revestistes de honra e majestade. Concedeis-lhe bênção sem cessar, e o encheis de alegria em vossa presença. Refrão: Senhor, o rei se alegra com a vossa força. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores sentaram-se com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo que ele comia com pecadores e publicanos, diziam aos discípulos:
Por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus ouviu e lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus. Hoje, a palavra de Deus nos apresenta 2 chamados. O primeiro é o de Saul, ungido por Samuel como rei de Israel. E o segundo é o de Levi, chamado por Jesus para deixar tudo e segui-lo. Ambos são escolhidos, cada um em seu próprio tempo e contexto, mas em ambos os casos, é Deus quem toma a iniciativa. Eles não buscavam uma posição ou uma missão, foi o Senhor quem se apresentou e os chamou. Isso nos convida a nos perguntarmos sinceramente: estamos atentos à voz de Deus? Deixamos que Ele nos encontre em meio às nossas buscas diárias? Às vezes acreditamos que o chamado de Deus é apenas para alguns, para aqueles que já têm uma vida espiritual ordenada, ou para aqueles que são canonizados. Mas não é assim. Deus também nos chama, em meio à nossa rotina, às nossas fraquezas, as nossas inconsistências, porque o Senhor não chama os perfeitos, Ele chama os dispostos. Levi, sentado à sua mesa de cobrador de impostos, não era um modelo de virtude. Era um homem considerado um pecador público. E então, um olhar de Jesus e um simples "siga-me" foram suficientes para mudar sua vida para sempre. Levi não discutiu, não deu desculpas, não pediu tempo. Levantou-se e o seguiu. Com que frequência permanecemos sentados à nossa mesa? Essa mesa pode ser nossa zona de conforto, nossos apegos, nossa falta de compromisso, até mesmo nosso pecado. Hoje, Jesus também passa por nós e diz: siga-me. E esse seguir não se limita a ir à missa aos domingos ou rezar ocasionalmente. Seguir a Cristo significa viver em estado de graça, isto é, com a alma pura, livre do pecado mortal, porque sem a graça santificante, nossas obras, por melhores que pareçam, são vazias. Não podemos nos acostumar a viver com o pecado. Não podemos viver como se nunca fôssemos morrer. Cedo ou tarde chegará o nosso julgamento particular, e teremos que prestar contas de como vivemos, de como respondemos ao chamado de Deus. Hoje é uma oportunidade para retornarmos ao essencial. Estamos preparados para o dia em que Cristo vier nos buscar? Nossa alma está em ordem? Recebemos os sacramentos com frequência? Confessamos com sinceridade e arrependimento? Esforçamo-nos para viver cada dia como se fosse o último? Não se trata de viver com medo, mas com consciência. A eternidade não é algo trivial, e não podemos nos distrair com coisas superficiais quando nossa alma está em jogo. Se o Senhor viesse hoje, nos encontraria preparados? Assim como Levi se levantou de seu lugar e deixou tudo para trás para seguir Jesus, nós também somos chamados a nos levantar de onde estivermos e iniciar um caminho de conversão autêntica. Às vezes não sabemos por onde começar, mas um simples ato de humildade, um desejo sincero de retornar ao Senhor, basta, e Ele fará o resto. Não adiemos mais a confissão, não deixemos mais o tempo passar sem receber a Sagrada Comunhão em estado de graça. Paremos de dar desculpas para não mudar o que sabemos que precisamos mudar. Cristo nos chama hoje, não amanhã, hoje. E se esta palavra ajudou a despertar o seu coração, convidamos você a compartilhá-la para que alcance mais pessoas. Curta esta publicação, comente o que mais lhe tocou e inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos nesta preparação para a eternidade. Obrigado por se juntar a nós.
e que o Senhor nos conceda viver e morrer em sua graça.